Graça e paz. Você tá bem? Eu hoje resolvi compartilhar com vocês um estudo sobre uma palavra que é muito conhecida, tá lá em Filipenses 4:13, quando o apóstolo Paulo nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou em outras traduções, toda tem umas traduções que dizem tudo posso naquele que me fortalece, e outras traduções dizem justamente o seguinte, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja numa ou noutra versão, a questão é: tudo posso naquele que me fortalece. Há um tempo atrás, o Espírito Santo de Deus me inquietava para fazer um estudo a respeito do livro de Filipenses e o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele concluiu sua carta a Filipenses dizendo isso: tudo posso naquele que me fortalece. E eu fui estudar a carta de Paulo aos Filipenses, que é chamada de Carta da Alegria, né, onde Paulo diz: regozijai-vos, outras vezes vos digo regozijai-vos. Mas essa carta que Paulo escreveu, embora seja a Carta da Alegria, foi uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. E mesmo assim ele tem a certeza de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu quero tentar compartilhar com vocês, de uma forma breve, quais os passos que levaram justamente o apóstolo Paulo a dizer isso: tudo posso naquele que me fortalece. E eu fui fazer um estudo sobre isso, aprendi muitas coisas e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que faz o apóstolo Paulo dizer tudo posso naquele que me fortalece é justamente o fato de que Paulo era uma pessoa madura espiritualmente. Então ele sabia que todas as lutas pelas quais ele passava tinham um propósito. Paulo era um homem experimentado, ele tinha passado por muitas situações, muitas tribulações, muitas perseguições. Certa feita, Paulo expulsou o demônio de uma serva que adivinhava e os seus senhores tiravam lucro dela. E por causa daquilo, Paulo e Timóteo foram para a prisão e lá eles foram açoitados e foram presos no cárcere interior, colocados sob a guarda de carcereiros. E à meia-noite, quando Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, houve um tão grande terremoto naquele cárcere que as estruturas daquele cárcere o terremoto fez com que as portas daquele cárcere foram abertas. E aquilo ali, toda aquela situação que está descrita lá no livro de Atos dos Apóstolos, fez com que o carcereiro se convertesse e aceitasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, a primeira coisa que fazia com que Paulo pudesse dizer aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, era justamente o fato de Paulo saber que a vida dele tinha um propósito, que as perseguições pelas quais ele passava tinham um propósito, que as lutas que ele vivenciava todos os dias tinham um propósito. Então Paulo sabia que tudo aquilo, todos aqueles momentos de perseguições que ele passava pelo nome de Cristo, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, Paulo tinha certeza que aquilo tudo tinha uma razão de ser. Então isso fez com que o apóstolo Paulo dissesse aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a carta de Filipenses nos revela ainda algumas outras coisas, como por exemplo o fato de que Paulo, ele também tinha conhecimento, ele também sabia que para poder dizer tudo posso naquele que me fortalece, era necessário viver em união e andar em humildade. Paulo diz isso lá em Filipenses 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então Paulo diz aos filipenses: olha, vocês têm que andar em união, porque se vocês não andarem em união, vocês não vão poder todas as coisas naquele que nos fortalece. Vocês têm que andar em união. O Salmo 139, se não me falha a memória, ele diz que a união é ela que determina a unção. Quando ela diz que o óleo escorre pela barba de Arão, então é a união que determina a unção. A própria palavra do Senhor, os evangelhos nos dizem que o próprio Jesus diz que um reino dividido não prospera. Então, onde há divisão, onde há desunião, não há prosperidade. Então, é necessário andar em união. Paulo deixa claro isso aqui. Eu só posso dizer tudo posso naquele que me fortalece se há união.
Para que eu possa dizer também, tudo posso naquele que me fortalece, é necessário que haja humildade. E humildade, minha gente, é uma coisa que transcende, que passa do que você veste, do que você come, do que você calça. Tem pessoas que acham que humildade tem a ver com um traje simples, um traje que não ostente. Não, Paulo aqui está dizendo que ser humilde é considerar o outro superior a si mesmo. E Cristo foi o maior exemplo de humildade, porque mesmo ele sendo unigênito de Deus, mesmo ele sendo um com o Pai, ele não desobedeceu ao Pai quando ele veio para essa terra para morrer por mim e por você, para entregar a vida dele por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos e perdoados dos nossos pecados. Então, Cristo é esse exemplo de humildade, é o doar a sua vida pelo próximo. E Paulo sabia que ele só podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele era uma pessoa que tinha aberto mão de muitas coisas para poder seguir a Cristo, para poder andar em humildade. Então, Paulo diz, para poder dizer todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 2, versículo 2 e 3 ensina. É necessário andar em união e é necessário ter humildade. Ou seja, cada um considerar o outro superior a si mesmo. Então, essa é uma importante lição que o apóstolo Paulo nos deixa aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu fui anotando na minha Bíblia aqui, né? Algumas coisas que o Espírito Santo ia falando comigo. Qual o terceiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece? Paulo responde lá em Filipenses 2, versículo 14, Paulo diz assim, ó: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Paulo nos diz que para a gente poder dizer tudo posso naquele que me fortalece, nós temos que ser luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração corrompida. E Paulo diz como é que se faz para ser luzeiro. Como é que se faz para ser luzeiro no mundo? Está escrito aqui em Filipenses 2, versículo 2. Aliás, Filipenses 2, versículo 14, ele diz: é necessário fazer tudo sem murmuração, é necessário fazer tudo sem contenda. Amados, é importante que a gente tenha consciência que as nossas adversidades e as adversidades da vida de cada um de nós, elas são muitas, mas que nós temos que passar por essas adversidades como luzeiros no mundo, sem murmurações, sem contenda, sem passar por cima do irmão, sem trapacear com o irmão, porque assim, sem murmuração e sem contenda, nós vamos ser luzeiros no meio de uma geração corrompida. E aí sim, nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Mas Paulo diz ainda que para poder dizer tudo posso naquele que me fortalece, é necessário que você entenda que é importante andar com prudência. E Paulo diz isso lá no capítulo 3 do livro de Filipenses, versículos 2. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é que significa andar com prudência? O que é ser prudente aqui de acordo com a palavra de Filipenses 3, versículo 2 e seguinte? Ser prudente significa não confiar na carne, não confiar no homem, confiar somente em Deus. O Salmo 62, versículo 11, se não me falha a memória, ele diz que todo o poder pertence a Deus. Então, se todo o poder pertence a Deus, por que é que eu vou confiar no braço de carne? Por que é que eu vou confiar no homem? Por que é que eu muitas vezes vou colocar a minha fé numa profecia? Não, irmão, a minha fé não tem que estar na profecia, porque a maior profecia é a palavra. A minha fé tem que estar naquele que pode todas as coisas, porque todo o poder está na mão dele, e o que pode todas as coisas, porque todo o poder está na mão dele, é o nosso Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho Jesus Cristo para me salvar e para te salvar. Então é necessário ter
prudência. E prudência significa não confiar na carne, mas sim confiar em Deus. Paulo ainda nos ensina, e essa prudência, ele nos ensina ainda que essa prudência é necessária, sobretudo no mundo religioso hoje em dia, porque ele vai ensinar lá em Filipenses 3, versículo 17, aliás, 18, que há muitos entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. Então nós temos que ter cuidado, inclusive no meio religioso que nós frequentamos, porque há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Por isso que é necessário a prudência. Mas Paulo vai dizer ainda que eu só posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Está escrito lá em Filipenses 4, versículo 11. Paulo diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo era um homem moderado. A palavra de Filipenses diz, Filipenses 4, 5 diz, Paulo ensinando aos filipenses, ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, essa prudência do não confiar no braço de carne, confiar no braço de Deus, nos ensina a ser moderados, a ser temperados. Eu estou pedindo muito isso a Deus, para ser moderada, para ser temperada. Para ter temperança, na verdade, né? Não é para ser temperada, mas para ter temperança. E aí, o que é que ocorre? Em decorrência disso, Paulo, ele diz aos filipenses, eu sei viver contente em todas as situações. Por isso que eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo também ensina aqui ainda no livro de Filipenses 4, o versículo 7, né? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que eu posso dizer, posso todas as coisas em que me fortalece? Eu posso dizer isso se a minha mente e o meu coração estiver guardado em Cristo. Guardado é escondido. A sua mente, o seu coração está guardado em Cristo. A sua mente, o seu coração, a minha mente e o meu coração estão guardados em Cristo. Porque para dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que ter a mente e o coração guardados em Cristo. Então, eu só posso dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece se eu seguir essa receita aqui que Paulo nos dá no decorrer de todo o livro de Filipenses. Saber que a nossa vida, ela tem um propósito de glorificar a Cristo, seja qual for a situação. Se eu andar em união e humildade com os meus irmãos. Terceiro, se eu fizer as coisas sem murmuração e sem contenda, porque assim eu vou ser luzeiro no meio de uma geração corrompida e corrupta. Quarto, se eu souber ter prudência e moderância, não confiar no homem, não confiar no braço do homem, confiar no braço de Jesus Cristo. Quinto, se a minha mente e o meu coração estiverem guardados, cativos em Jesus Cristo, tomados, inundados pela presença de Jesus, a mente e o coração. E sexto, se eu souber viver contente em toda e qualquer situação, porque nem sempre aquilo que o nosso coração deseja é aquilo que Deus tem reservado para nós, mas nós temos a certeza de que a vontade de Cristo, ela é boa, perfeita e agradável. Então, em decorrência disso, a gente tem que viver contente em toda e qualquer situação. Então, se você segue esses 6 passos, aí você pode dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu espero que você possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou tentando seguir esses 6 passos que o apóstolo Paulo ensina nesse livro de Filipenses. Quando eu estava fazendo meu estudo, a teologia diz que é um livro de pouco ensino teológico. Ele pode até ser um livro de pouco ensino teológico, mas ele é um livro de muito ensino de vida. E eu aprendi muito com essa palavra e espero que você aprenda também, pratique e possamos nós dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Beijo grande, a paz de Cristo Jesus, tenha uma semana abençoada, fique com Deus, que a sua mente e o seu coração estejam guardados em Cristo Jesus. Amém?